Agradeço muito o convite, a oportunidade de apresentar aqui nossas atividades. Senhoras e senhores senadores, colegas de mesa, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Tá ok, então. Obrigado. Se puder passar o próximo slide, por favor. Bom, inicialmente eu gostaria de apresentar rapidamente a BP. A BP é Obrigado. Uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Nós estamos presentes aqui no Brasil desde 1957. Talvez a marca mais conhecida da BP é a Castrol, né, nossa empresa do ramo de lubrificantes, que se estabeleceu aqui no Brasil em 1957. Estivemos aqui na época dos contratos de risco, estivemos aqui também com a parte de energia solar, e hoje nós temos 5 negócios localizados em 15 estados do Brasil e mais o Distrito Federal, né, a parte de exploração e produção de petróleo, que é que nós vamos tratar aqui hoje, mas também a parte de combustíveis de aviação, né? Vocês já devem ter visto os tanques da BP aqui no aeroporto de Brasília, entre vários outros aeroportos no Brasil. A parte de biocombustíveis, temos 3 usinas de produção de etanol em Goiás e em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. A Castrol, como eu já mencionei antes, e a NFX, que é uma joint venture, um consórcio da BP para fornecimento de combustível marítimo no Porto do Açu. Especificamente na área de exploração e produção, nós temos 22 blocos em diversas bacias brasileiras, né? Alguns nós operamos, outros a Total, ou a Petrobras, ou a Anadarko operam para nós. Nós somos, em termos de área concedida, somos a 2ª maior empresa do Brasil em águas profundas, né, depois da Petrobras, com essas 22 concessões, e especificamente 6 aqui na região do Amapá, também na bacia de Barreirinhas, Ceará e Potiguar, nessas demais aqui operadas pela Petrobras, e uma outra operação aqui em Barreirinhas, e também aqui na Bacia de Campos. Mostrando mais uma vez esse mapa que já foi visto, né, das áreas concedidas na região da Foz do Amazonas. A BP opera esse bloco, a Total opera para nós esse daqui, a Queiroz Galvão está aqui presente. Nós temos feito estudos em conjunto, né, com a Queiroz Galvão, com a Total, as outras operadoras da área, para caracterizar a região. Então, depois dessa breve introdução, eu gostaria de falar um pouco sobre o ciclo de exploração e produção de petróleo, né? Esse é um ciclo potencialmente bastante longo. Nós temos 2 fases principais. Uma fase de exploração, e no jargão petrolífero, exploração significa prospecção, pesquisa, procura de petróleo, né? E uma segunda fase, que é a fase de produção, que aí sim o petróleo é extraído e produzido, né? Nós estamos ainda numa fase bem inicial de todo esse processo. Potencialmente isso vai levar a gente até meados dessa década, se tivermos sucesso em descobrir petróleo em quantidades comerciais. E aqui embaixo dando um pouco mais de detalhes sobre essa fase inicial. Hoje nós temos um compromisso firme através do Programa Exploratório Mínimo, que são aqueles poços que nós temos a obrigação de perfurar
até 2018. Né? No total, entre os blocos operados pela Total ou pela BP, isso chega a até 10 poços a serem perfurados até agosto de 2018, quando se encerra o primeiro período exploratório, que tem duração de 5 anos. Ao término desse primeiro período exploratório, as empresas têm a opção de ou entrar num segundo período de mais 3 anos, nesse caso elas se comprometem a perfurar poços adicionais, né? E na eventualidade de uma descoberta, entrar num plano de avaliação de descoberta, cuja duração é negociada com a ANP, as atividades são negociadas com a ANP e são função dos resultados da etapa anterior. Então, potencialmente, isso nos leva até 2021, 22 ou 23, dependendo das eventuais descobertas, das atividades, e a partir desse momento, havendo uma descoberta comercial, se faz a declaração de comercialidade, né? Já descobriu, avaliou e viu que ela é comercialmente viável, e essa declaração de comercialidade inicia a fase de produção, que tem duração de 27 anos. Inicialmente, uma etapa de desenvolvimento, onde é colocada toda a infraestrutura de produção, plataformas, dutos, plantas de processamento, etc., até que efetivamente comece a produção. Um pouquinho mais de detalhes sobre esse ciclo, né? A primeira etapa é o acesso. Ele pode ser dado através de rodadas de licitação, que é o caso que nós estamos falando aqui, da 11ª rodada, onde adquirimos esses blocos. As empresas podem ter acesso através de negociações de cessão parcial de direito, onde elas entram em blocos já concedidos, ou, eventualmente, fusões e aquisições. Né? Vocês devem ter ouvido, por exemplo, da Shell pretendendo comprar a BG, é uma outra forma de acesso. Então, bom, nós já tivemos esse acesso através dessa primeira rodada, né? E agora estamos na fase de exploração, que, como eu falei antes, leva de 5 a 10 anos aproximadamente. Então, a primeira etapa é a geração de prospectos. O que significa isso? Nós vamos fazer uma aquisição sísmica, já fizemos uma aquisição sísmica na região. Para quem não está tão familiarizado, a sísmica é como uma espécie de ultrassom da Terra, né? O mesmo princípio físico, ondas que se propagam, batem nas camadas, voltam para serem registradas, e esse tempo que elas levam se propagando é convertido em imagens debaixo da superfície, de subsuperfície. Esses dados são processados e interpretados para localização dos poços que vão ser perfurados. Antes de perfurar, no entanto, nós precisamos toda a parte do licenciamento ambiental, da logística, até chegar na perfuração. Então, tem os estudos de impacto ambiental para o licenciamento, né? Nós já concluímos esses estudos, apresentamos ao IBAMA, trabalhamos em conjunto com a Total e com a Queiroz Galvão para fazer um estudo unificado da área. Estamos agora vendo as sondas que vão ser usadas na perfuração, as bases de apoio logístico, os barcos de apoio, helicópteros, heliportos, etc., para então, finalmente, chegarmos na perfuração dos poços. Os primeiros poços são chamados de pioneiros, são poços de mais alto risco, né, de encontrar ou não petróleo. Em caso de descoberta, a avaliação, e esperamos chegar no momento de declaração de comercialidade, que inicia a fase de produção de 27 anos, inicialmente o desenvolvimento da infraestrutura e, finalmente, a produção, que aí sim entra o pagamento de royalties, eventualmente de participações especiais, né, como estabelecido no contrato de concessão, até que, no final da vida útil do campo, as atividades se encerram, a área é restaurada e abandonada ao término disso. Então, aqui, para ilustrar um pouco o que eu falei antes, a sísmica, essas imagens aqui, né, que para um leigo às vezes é difícil de interpretar,
né? A mesma coisa, às vezes, quando a gente olha, vai fazer um ultrassom, a gente olha para aquilo, não consegue enxergar direito o que está ali, mas o médico consegue, né? Então, os nossos geólogos, geofísicos, conseguem interpretar as diversas camadas para estabelecer os locais mais propícios, né? Fazer mapas da região, estabelecer os locais propícios para perfuração. Aí sim vem o navio sonda em alto mar, perfura poços e, eventualmente, pegam amostras das rochas perfuradas e constatam a presença de petróleo. Isso aqui é só para ter uma ideia do tamanho do estudo de impacto ambiental, né? Um estudo bastante extensivo que olha com detalhe vários aspectos das áreas a serem exploradas. E aqui para falar um pouco dos sistemas de produção, caso a gente entre na fase de produção, né, se instalam vários poços no fundo do mar, vários dutos, eventualmente várias plataformas. Aí sim a atividade passa a ser num volume muito maior, os investimentos passam a ser muito maiores, a geração de emprego, geração de royalty, participação especial, que só ocorre quando se vier, esperamos que sim, mas, como sempre, esse é um negócio de alto risco e numa área de fronteira exploratória, a probabilidade de encontrar petróleo é bastante baixa, né, na ordem, digamos, de 10%. Quer dizer, para cada 10 poços perfurados, em média, se descobre um produtor, né? Então, é esse o ciclo de AIP. Atividade na região, já foram perfurados mais de 70 poços no mar, na bacia da Foz do Amazonas, entre o Amapá e o Pará. Mas só 3 em águas profundas, operados pela BP, numa parceria com a Petrobras e com a Total. No final, entre 1999 e 2005, tivemos uma campanha exploratória, investimos mais de 300 milhões de dólares para perfurar esses 3 poços. Infelizmente, não encontramos nada que fosse comercialmente viável e, pelas regras da concessão, tivemos que devolver as áreas para a União, que voltaram mais tarde a ser licitadas, né? E aí vem a pergunta: se já gastou tanto dinheiro, não descobriu nada, o que a gente está fazendo ainda na região, né? Por que nós estamos de volta? Bom, tem vários motivos para isso. Um deles é um motivo tecnológico. As tecnologias de aquisição e processamento de dados sísmicos melhoraram muito nessa última década, né? Então, hoje, a gente consegue enxergar um pouco mais claro a subsuperfície. E outro fator muito importante foi uma série de descobertas na costa da África e também na Guiana, num novo conceito geológico diferente daquele que nós estávamos olhando antes. Se antes nós estávamos procurando acumulações dentro de um certo conceito geológico, que não se provou frutífero na região, com os dados que nós adquirimos, né, hoje nós estamos olhando um conceito geológico um pouco diferente, que foi aberto por conta dessas descobertas. Note que, quando eu falo descobertas aqui, não necessariamente essas descobertas são comercialmente viáveis. Tem cerca de 10 descobertas aqui na África e também aqui nas Guianas, mas só uma delas até agora se provou comercial, que é essa de Jubilee, que está aqui. Então, recapitulando, né? Vários poços perfurados, alguns poucos com descobertas e menos ainda com descoberta comercial. Então, isso ilustra um pouco a dificuldade, né? Como a gente fala de procurar uma agulha num palheiro, talvez seja procurar uma agulha em vários palheiros, sendo que só um deles tem agulha, né? Então, esse é o sonho que a gente está correndo atrás, de encontrar petróleo nesse novo conceito geológico, aí na região e também em outras áreas aqui da margem equatorial. Bom, e quais são os próximos passos? O que a gente pretende fazer agora, né? Como parte do processo de licenciamento ambiental, nós temos que fazer
audiências públicas em que nós somos convidados a apresentar o nosso projeto e a sociedade como um todo opinar, participar disso. Mas, como esse é um assunto extremamente complexo, antes da audiência pública, nós pretendemos levar essa exposição que mostra o universo do petróleo, desde o petróleo no dia a dia, como é que ele se forma, o que a gente faz para procurar, quais são as medidas de segurança e as formas de energia alternativa. Para que nós fazemos isso? Para procurar educar a população em geral, né, tudo isso numa linguagem tecnicamente correta, mas acessível para qualquer pessoa, né? Desde o pescador até o doutor da universidade, todos eles podem entender um pouco melhor e ter a possibilidade de participar de uma forma mais informada nas audiências públicas, né? Nós fizemos isso quando perfuramos na bacia de Camamu-Almada, na Bahia. A gente começou o engajamento com as comunidades locais e via uma certa ansiedade, apreensão, informações que não correspondiam à realidade, e achamos que a melhor maneira de poder dialogar de uma forma transparente, aberta com a sociedade em geral, era através da educação sobre as complexidades da indústria do petróleo. Então, percorremos, na época, vários municípios na região da Bahia, né, onde nós estávamos perfurando. Infelizmente, o poço foi seco e nós tivemos que devolver a área para a União, sem encontrar nada, mas pelo menos um legado de educação sobre o tema do petróleo ficou ali na região. E uma das coisas mais gratificantes assim foi ver a participação. As crianças vinham com a escola e depois traziam seus pais, né, para ver também. Um rapaz falou: olha, eu aposto com qualquer um de vocês que daqui a 5 anos eu vou estar trabalhando nessa indústria do petróleo. Então, só isso de despertar o interesse, a vocação pelo conhecimento, já foi algo bastante gratificante. Pretendemos continuar com isso. Para aqueles que tiverem oportunidade, inclusive, de estar em São Paulo, até o começo de agosto, essa exposição está lá no Museu Catavento, que é um museu de ciências de São Paulo, muito interessante. Quem tiver oportunidade pode ver a exposição lá. Outro legado que nós estamos deixando para a região e para o Brasil como um todo, aí não falando especificamente da BP, mas falando através do IBP, o Instituto Brasileiro do Petróleo e do Gás, tem vários projetos de ampliação do conhecimento, né? O projeto de proteção e limpeza de costa, que é um projeto em que, já vou concluir daqui a pouquinho, que foi feito onde a gente mapeou em detalhe todo o litoral brasileiro, mostrando os trechos da costa mais sensíveis e que devem ser prioritariamente protegidos no caso da eventualidade de um acidente. A gente espera que nunca aconteça, mas temos que estar preparados caso venha acontecer. Como é que chega no local, como é que pode o acesso para as equipes operacionais, como fazer. Então, isso já está disponível. E essa base de dados pode ser usada não só para a indústria do petróleo, mas para qualquer um que tenha interesse em estudar a costa do país. Outros projetos em andamento: projeto de proteção de fauna, elaborar um banco de dados das espécies que habitam o nosso litoral. Esse trabalho está sendo feito em conjunto com o IBAMA e, mais uma vez, isso pode ser usado pelos pesquisadores de qualquer área de interesse no assunto. O projeto da base hidrodinâmica da margem equatorial, levantamento de uma série de dados que permitem compreender melhor a hidrodinâmica da região e que, mais uma vez, podem ser usados por várias instituições. Nós estamos começando agora o nosso processo de conhecimento da região, de engajamento. Temos procurado trabalhar o máximo possível junto das instituições locais, né? Usamos a Universidade Estadual e o Instituto Estadual de Pesquisa
nos apoiou bastante no estudo de impacto ambiental, porque a gente entende que quem melhor conhece a região são os moradores locais, né, as pessoas que pesquisam a região. Então, ao invés de trazer consultores de fora para estudar, nós procuramos o conhecimento local, e isso foi muito importante para a gente poder fazer um estudo de impacto ambiental da melhor forma possível, e vamos procurar sempre estar usando, na medida do possível, o que o Estado pode oferecer, como, por exemplo, a base de apoio logístico aéreo, NUA e APOC, né, as comunidades locais para dar treinamento, para apoiar em eventuais respostas à emergência, e por aí vai. Então, as conclusões finais, né? Primeiro, os resultados exploratórios na África e nas Guianas reativaram o interesse das empresas pela margem equatorial brasileira, né? Apesar desse interesse, nós estamos ainda num estágio muito inicial, onde existe uma grande incerteza se existe ou não petróleo na região, e se existir, se é comercial ou não. Os investimentos iniciais, compromisso firme que nós temos hoje, é até 2018 perfurar 10 poços de prospecção, de pesquisa, né, para eventualmente continuar com atividades adicionais de avaliação em caso de descoberta. Hoje não podemos dizer que haja volumes comerciais de petróleo até que a fase exploratória seja concluída, e isso muito provavelmente na primeira metade da próxima década. E uma eventual declaração de comercialidade, aí sim abre caminho para investimentos mais significativos, com desenvolvimento da infraestrutura local, geração de empregos e pagamento de participações governamentais, royalties, participação especial, etc., potencialmente indo até a metade do século. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de prestar esses esclarecimentos. Aqui tem meus dados de contato. A qualquer momento, estou disponível para informações adicionais. Obrigado.